Glória a Deus. Dou, no entanto, aberto o seminário, né, sobre valores, os nossos valores, né? E é um assunto que a gente já vinha conversando um tempo, e eu creio que é o momento da gente falar a respeito de algo que está acima de nós, né? Muita gente fazendo parte desse ministério, glória a Deus por isso. Nós fazemos parte do ministério de ensino, então é super importante você que se achegou a essa família, saiba onde você está colocando os seus pés. Saiba onde você está entregando a sua alma, posso dizer assim, né? Porque é um ambiente onde nós somos tratados, esticados, e graças a Deus, você que já tem um tempo conosco, você permaneceu, chegou até aqui, tem muita coisa para acontecer, né? Nós não sabemos tudo, estou aprendendo com você, e eu tenho convicção de que aquilo que nós alcançamos tem nos sustentado, até aqui tem nos sustentado o Senhor, por essa palavra, por esse ministério. Eu sou suspeito em dizer que esse ministério é uma bênção, mas eu quero compartilhar algo concernente a esse ministério. E eu não sei se você já teve a oportunidade de acessar o site do Ministério Verbo da Vida, né? www.verbodavida.com. Ali tem muitas informações ali, ministrações. E tem um campo dentro do site que diz assim, ó, quem somos? Eu não sei se você já teve a oportunidade de acessar, não acesse agora, para você não ser tentado a entrar no Zap, né, no Instagram. Mas, se você acessar, tem lá, né, quem somos. E é comum isso, não só em instituições religiosas, né, que tem um CNPJ, mas a maioria das empresas, né, faz essa apresentação, né, e é importante isso acontecer. O Ministério Verbo da Vida, assim como outras instituições religiosas, é comum a gente ver lá essa apresentação, né? Até porque nós não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para cumprir algo, amém? Essa extensão da visão, onde eu e você fazemos parte e somos alcançados, tem um propósito a cumprir, amém? Aí você vê lá, abre, né? A gente vai falar sobre valores, mas rapidamente eu quero falar sobre missão, né? A missão que o Verbo da Vida, o Ministério Verbo da Vida, ela está sujeita, né? E a visão, né? E a gente vai se deter mais nos valores, que são muitos aqui, e a gente vai estar falando aqui sobre cada valor, né? Cada valor vai ser trabalhado aqui. Eu vou trabalhar com 3 valores, mas eu quero já, na oportunidade que a gente tem de abrir esse seminário, falar o que é missão, o que é visão. Talvez você tenha visto isso, mas o que significa, né? A missão, a visão. Entenda que quando você vê, principalmente, né, a gente vai tocar mais da nossa instituição, essa frase não está ali para enfeitar o site, ou uma espécie de chavão, ou se identificar com alguém. Na verdade, missão, visão e valores nada mais é que um direcionamento. Então, há um direcionamento. E como o Ministério Verbo da Vida, você já percebeu isso, como o Ministério da Vida é organizado, isso precisa estar bem claro para todos nós, né? E isso, de certa forma, traz segurança para a gente em estar fazendo parte de um ministério, de uma instituição séria, que tem uma missão, que tem uma visão e que tem os seus valores. Você está comigo, irmãos? Então, missão, visão e valores direciona para onde eu quero levar o meu propósito, o meu projeto, né? Aquilo que eu vou, aonde eu quero chegar, né? O que eu pretendo fazer em cima de uma instituição pela qual eu estou ligado, eu estou aliançada. Então, pode colocar para mim, já está até aqui já, né? Missão, visão e valor, não sei se dá para você enxergar, está dando para todo mundo enxergar aí? Tranquilo, né? Então, tá aqui, missão, visão e valores, né? O que representa tudo isso? Eu quero pegar uma parte bem técnica aqui do que é missão e visão, só para você se encaixar aí, até porque você pode, de repente, abrir uma empresa, né, e colocar
esses parâmetros que é importante para você. Então, o que é missão? Missão é o propósito a ser cumprido. Então, o Ministério Verbo da Vida tem um propósito. Então, o Ministério Verbo da Vida, assim como ele tem um propósito, isso me alcança, porque a instituição não é um prédio. A instituição é composta de pessoas, e quem vai fazer e quem vai cumprir essa missão são as pessoas. Diga para o seu irmão, é você que vai cumprir. Amém? Então, missão, né? Qual a importância, qual é a ideia que eu tenho de missão? Né? Qual a importância da existência de uma instituição? A missão, ela vem trazer esse esclarecimento, né? Se eu tenho essa missão, que missão é essa? O que eu vou estar apresentando? E como a gente está lidando com pessoas, né, com gente, a nossa missão é alcançar pessoas. Então, existe uma missão estabelecida pela qual eu e você fazemos parte. Amém, irmãos? O que eu vou levar? O que eu vou apresentar? A gente vai dizer, né, a gente vai citar aqui qual seria essa missão, né? Que visão é essa que o Ministério Verbo da Vida traz? Mas eu queria que você entendesse o sentido técnico de estabelecer isso. Então, missão, coloca uma coisa na sua cabeça. Missão é um propósito. Amém? Então, vamos lá. E para eu cumprir, né, essa missão, eu preciso ter uma visão. Não existe essa coisa de, não, eu tenho uma missão, mas eu não tenho uma visão. Irmãos, dá ruim isso. Não vai funcionar. Não tem como conhecer, estabelecer um propósito sem uma visão. Mas a gente precisa entender o que é visão. Vamos lá, um sentido técnico. Pode passar. Visão é onde a instituição quer chegar ao longo prazo. Então, o Ministério Verbo da Vida tem uma missão, né? E existe uma expectativa ao longo prazo ao cumprimento dessa missão. Quando o Ministério Verbo da Vida vem cumprir esse propósito, há uma expectativa do que vai acontecer, qual é a expectativa que nós temos ao cumprir essa missão. Você está comigo? Então, tem um ponto fundamental no sentido de visão, em que a visão determina a sua reação. Então, pelo fato de eu estar cumprindo um propósito, eu tenho uma visão, essa visão ela pode ser dimensionada a diversos fazeres ou tarefas. Então, nós que estamos aqui, né, e eu não poderia eu poderia até citar em relação aos propósitos individuais, porque a gente está falando aqui de um propósito coletivo, onde todos nós fazemos parte de uma instituição e tem um propósito estabelecido por ela, né? E dentro desse propósito estabelecido, há uma visão, onde ela vai determinar tarefas pelas quais eu vou cumprir essa missão. Então, entenda uma coisa, que quando eu estou debaixo dessa missão e cumprindo essa visão, né? Qual a missão, qual é a visão, melhor dizendo, né? Qual a visão que eu tenho para o futuro? Qual é a visão que o Verbo da Vida tem para o futuro? Existe isso. Então, a gente não está fazendo as coisas aqui sem expectativa no futuro. Nós que estamos aqui no Retiro dos Motoristas, nós estamos cumprindo uma missão, mas com uma expectativa em linha com a visão do Ministério Verbo da Vida. Mesmo que cada igreja Verbo da Vida estabeleça critérios, trabalhos, mas o foco, o objetivo é fazer cumprir a missão. Porque quando a gente olha para o nosso trabalho aqui, a gente vê diversas áreas. A gente tem no coração de fazer projetos sociais. Qual é a visão de trabalhar com um projeto social? Exatamente para favorecer uma missão. Você está comigo, irmãos? Tranquilo, né? É através da visão que estabelecemos estratégias para o cumprimento da missão. Vou repetir. É através da visão que estabelecemos estratégias para o cumprimento da missão. Amém, irmãos? Agora vamos falar de valores, né?
Então, se eu tenho uma missão, se nós temos uma missão a cumprir no Ministério Verbo da Vida, onde existe uma visão estabelecida, e nessa visão vai fazer com que aonde eu estiver plantado, eu possa agarrar a visão da igreja local, que vai favorecer para o cumprimento da missão. Então, com base nisso, existem alguns valores que compõem, irmãos, essa instituição que afeta diretamente a nossa vida. Eu me lembro que o pastor Bud, nas oportunidades que a gente participou das conferências, ele falava assim: você quer conhecer a visão do Ministério Verbo da Vida? É só você obedecer a palavra. Lembra que ele falava isso? Meu irmão, é só você se basear na palavra. Então, quando a gente utiliza essas termologias, que é muito usado no cotidiano, entenda que o propósito é em linha com a palavra. O propósito vai estar sempre em linha com a palavra. A visão não pode ferir um princípio que nós cremos que é a palavra. Você está comigo? É bom a gente citar isso, porque pode existir uma instituição religiosa que está plantando uma visão totalmente fora da palavra. Você está comigo? Deus não tem nenhum problema, irmãos, de a gente avançar e ter os nossos negócios, e eu sei que há uma direção do Espírito Santo, mas há igrejas que caminham por uma visão de trabalho, mas ela não vai ferir uma missão estabelecida pelo próprio ministério. Amém? Eu posso estar servindo no departamento pelo qual talvez eu pense assim: eu sirvo nesse departamento, mas eu acredito que não venha contribuir. Pelo contrário, você está contribuindo. Você está ajudando a missão ser cumprida. Amém, irmãos? Pelo fato de você estar ligado a um departamento diferente do outro, não significa que você não faça parte desse contexto. Se veja parte dessa visão. Se veja parte da missão. Amém, irmãos? Você está comigo? Então entenda que valores eu posso considerar como o DNA da instituição. Os valores, irmãos, eu posso enxergar como a essência principal desse ministério. Então, como eu sou identificado, né? Com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu defendo. Então, são valores que eu não posso negociar. E a gente vai ver aqui que os valores que são citados no site, você vê que é a palavra pura. É a própria palavra. Então, não é algo humano, não é algo que deu na cabeça do pastor Bud, sua diretoria, e colocou lá como valores. É a própria palavra. Você está comigo? Então, entenda que os valores, ele vai determinar, né, o que estamos dispostos a fazer e o que não estamos dispostos a não fazer. Amém? E aí, a gente até assistiu alguns vídeos aqui de chamada, né, que até cita assim, né, somos verbo da vida, né? Passa lá todo o vídeo lá, citando todos os valores, aí termina com uma frase final: somos verbo da vida, né? Através desses valores que nós cremos, defendemos e pregamos. Agora é importante você só não ficar apenas dizendo ou apontando, mas eu preciso, tanto eu como você, viver esses valores. Esses valores precisam ser vividos, praticados. Amém, irmãos? Eu não posso ficar preocupado apenas pelo fato de ser identificado como membro da Igreja Verbo da Vida quando alguém vê um desses valores. Eu preciso entender, ter em mente que esses valores é a palavra. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, vamos lá. Qual a missão, a visão e os valores do Ministério Verbo da Vida? Passa para mim, vamos lá. Missão. Aí você vai encontrar isso lá no site do Ministério Verbo da Vida. Qual é a missão do Ministério Verbo da Vida? Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Você pode repetir? Vamos repetir todo mundo junto para ficar bonito? Vamos lá? Missão. Vamos lá. Essa frase aqui quem recebeu foi o pastor Bud, do próprio Senhor.
Vamos fazer um negócio bem bonito? Vou falar assim, qual é a sua missão? Aí você vai declarar isso aqui. Fechado? Qual é a sua missão? Você foi liberto por essa palavra, sim ou não? Amém. Você foi alcançado? Amém. A missão está sendo cumprida. A missão está sendo cumprida aqui no Verbo Retiro. Existe uma visão nesse lugar. Você está comigo? Agora, qual é a visão do Ministério Verbo da Vida? Vamos lá, visão. Qual é a visão do Ministério Verbo da Vida? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e com amor. Qual é a sua visão? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e com amor. Já está acontecendo isso, irmãos? Está acontecendo. Eu já ouvi o pastor Bud citando várias vezes, o verbo da vida vai para todas as nações e está cumprindo isso. Ele foi embora, está com o Senhor, mas essa palavra está se cumprindo até hoje. Se eu não me engano, já está em todos os continentes. Agora falta pouco, irmãos. Todos os continentes têm um verbo da vida. Então, essa palavra, essa visão está se cumprindo. Então, aquilo que foi projetado para o futuro, irmãos, aquilo que o pastor Bud enxergava, mesmo ele não estando aqui, já está se cumprindo. Ele tinha consciência, eu não vou ver isso, mas eu declaro que o verbo da vida vai chegar para todas as nações. Amém, irmãos? E os valores, coloca para mim que são muitos, valores. E os valores? Vamos lá. E quais são os valores? Vida de fé, unidade de amor, integridade, alegria e paz. Eu vou falar desses 3 aqui hoje. E os outros irmãos vão dar continuidade. Parou por aqui? Continua. Quais são os outros valores? São 10. Isso é bíblico ou não é, gente? Isso aqui não foi um chavão. Ah, vamos botar isso aqui para ficar bonito no site. Não. É exatamente aquilo que nós identificamos. Continua. Edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Deixa eu repetir para você que a ideia desses valores que nós citamos aqui, valores são os princípios que regem, presta atenção aqui, por favor, são os princípios que regem o comportamento e ações da instituição e de sua equipe. Diga assim, está falando comigo. Diga assim, está falando com você, meu irmão. Então, quando eu digo assim, né? No próprio texto, no próprio vídeo que nós assistimos aqui várias vezes, fala assim, ó, todos esses valores nos fazem verbo da vida. Todo mundo gosta disso, né? Todos esses valores nos fazem verbo da vida. Irmãos, independente de você ser do verbo da vida ou não, esses valores precisam sim fazer parte da sua vida. Amém, irmãos? Os 3 valores que eu vou trabalhar hoje aqui, unidade, amor, integridade, alegria e paz, está na Bíblia. Ah, isso aí é que está no verbo da vida. Se eu sair do verbo da vida, eu vou esquecer tudo isso. Não. Amém, irmãos? E eu quero falar sobre esses 3 valores hoje. Abra comigo em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Você conhece esse versículo, esses versículos que eu vou ler aqui. Eu vou ler na versão revista atualizada e você pode acompanhar na versão que você tem disponível aí. Diz assim, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados.
Olha aqui, irmãos, um ponto aqui interessante. Fomos chamados para cumprir uma missão, um propósito. O próprio apóstolo Paulo está citando aqui: rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Todos nós fomos chamados para cumprir uma missão. Sabe o que acontece às vezes? De vez em quando a gente ouve alguns recados, dizendo assim, Deus tem um propósito na sua vida. Parece até que o propósito, né? Eu não acho muito equilibrado esse tipo de palavra, não. Dá a entender que o propósito parece que vai ser dado para Karine e o Marcelo, mas não é para você. Você está comigo? Deus vai te dar um propósito, irmãos. O propósito Deus criou e nós que vamos encaixar no propósito dele. Deus vai te dar o propósito, irmãos. Parece que algumas pessoas fazem do propósito como se estivesse trocando de camisa. O propósito é como se fosse uma camisa. Eu posso jogar fora, eu posso tacar fogo, eu posso dar para alguém. O propósito não pode ser feito assim. O propósito, irmãos, não é seu, é do Senhor. E nós fomos chamados para encaixar, cumprir o propósito dele. Até porque eu saindo dessa missão, desse propósito, o propósito vai continuar. Comigo ou semigo. Você desistindo ou não, meu irmão, o propósito vai continuar, porque a missão, o propósito é maior do que você. Queridos, o Senhor deu essa missão para o pastor Bud. Vamos lembrar aqui da história. Ele foi embora. Acabou o Ministério Verbo da Vida? Não, está crescendo mais ainda. Amém, irmãos? Porque o propósito, porque a missão não é do pastor Bud, é do Senhor. Oh, aleluia. Você se alegra em fazer parte dessa missão? Você se alegra em fazer parte dessa visão? Amém, irmãos? É um privilégio para todos nós. E entendendo essas coisas, irmãos, vai mudar meu comportamento. Entendendo que a missão não é minha, do Senhor, irmãos, eu vou pensar 2, 3 vezes em dizer não para o Senhor. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero, eu não quero, eu vou, eu não estou. De forma desenfreada que acontece no meio cristão. Parece que o propósito foi criado para ele. Não é para ele, é do Senhor. E eu e você somos privilegiados em fazer parte disso. Quantos aqui se sentem privilegiados em fazer parte disso? Meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Então, o propósito não é meu. Isso não me dá o direito de agir de forma independente. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a visão tem que ser assado. Eu acho que tem que ser dessa maneira. Não, irmãos, é do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Versículo seguinte, versículo 2. Eu vou repetir o versículo 1 aqui para a gente não perder aqui o raciocínio, tá? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Queridos, esse propósito, essa missão, não tem como ser cumprida individualmente, quando trago no sentido coletivo. Esse propósito, essa missão, está sendo possível cumprir por causa de você, por causa de pessoas. Agora, entenda uma coisa, essas pessoas que estão ligadas a essa missão, a essa visão, falha. As pessoas têm dificuldades. Talvez você esteja num nível espiritual que você acha que é o bambambam, o rei da cocada preta. Tem muita gente chegando. Tem coisas que talvez esteja caminhando de uma forma não completa,
mas vai chegar alguém que vai atender você, vai ajudar você, para que um propósito ganhe velocidade. Amém, irmãos? Eu posso testemunhar isso na nossa vida, na minha vida, na vida de Kátia, outros irmãos aqui que começaram um projeto aqui conosco. Nós vivemos um tempo assim, onde desejávamos fazer tantas coisas, gostaríamos que existisse tantas áreas funcionando na igreja, mas não era possível, porque faltava você. Mas você chegou. Diga para o seu irmão, você chegou. Só para despertar ele. Se ele já chegou e está dormindo e não está fazendo nada, ele vai acordar hoje. Porque se ele fala que é verbiano, os seus valores têm que estar enraizados em você. Esses valores têm que estar latentes em você. Então, se ainda não está acontecendo, a partir de hoje vai acontecer em nome de Jesus. Diga assim, luz chegando. Aleluia. Sair daquela condição de só ser beneficiado com a missão e com o propósito. Ou o propósito. Ficar só na posição de apenas receber. Porque, irmãos, essa palavra nos alcançou. Agora, após sermos alcançados, a gente precisa dar continuidade a isso. Não para por aqui, não para em você. Tem familiares, amigos que é você que vai alcançar. Aquilo que você tem recebido nesse lugar, meu irmão, leve adiante. Leve essa mensagem. Amém, irmãos? Quantas pessoas vieram de outros ministérios aí quebrados, com a vida toda arrebentada. Aí chegou aqui, recebeu essa palavra de fé, e a vida foi tratada, restaurada com essa palavra poderosa. Irmãos, funciona. Agora, eu não posso, irmãos, fechar os olhos para esses valores, que não é do verbo da vida, é da palavra, é do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! E como eu disse aqui no início, né? Esforçando-vos diligentemente, ou melhor, versículo 2, né? Depois eu vou ler o 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, para a gente permanecer tudo isso, precisamos amar e suportar os nossos irmãos. E quando fala suporto, não é naquele sentido assim, eu não suporto fulano, eu não vou com a cara do ciclano. Não, irmão, ser suporte, apoio, ajudar. Tá o irmão capenga lá, quase desistindo, quase parando, querendo jogar fora os valores. Você fala assim, meu irmão, olhe para o Senhor. Que pelo menos você lembre que é do verbo da vida, pelo menos isso. Ô rapaz, isso é do verbo da vida. Aí o irmão fala em um monte de incredulidade, um dos valores vai ser ministrado também sobre fé. Aí a pessoa fala só incredulidade, só derrota, só miséria. Fala, rapaz, você não está falando igual o verbo da vida, não, você está falando qualquer outra coisa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu alguém falar assim, vem cá, você já fez o rema? Eu fiz, 990. Vai ter que fazer de novo. Porque algumas coisas que você recebeu lá, já está perdendo. Coisas que você já recebeu nesse lugar, já jogou fora. Então, entenda, irmãos, que a gente precisa estar passando por reciclagem. Porque, irmãos, nós não estamos aqui para fazer algo para animar você ou para constar como uma igreja verbo da vida funcionando aqui. Não, irmãos. É uma visão que chegou nesse lugar e precisa também alcançar pessoas. A palavra da fé precisa também chegar, Cinco Marias, Cabuís, como é que é? Jardim Luana, me ajuda aí. Maravilha! Agora quem vai fazer isso? Vai ser você. Aleluia. Nós tivemos um tempo precioso, irmãos. Inclusive quem usou essa plataforma aqui, essa estante aqui, foi a dona. Usou, tá cheio de unção aqui, ó. E ela falou algo bem interessante, irmãos, que o evangelho é para ser vivido, para resumir a ministração dela. É a nossa vida. Nós temos a semente, e a gente precisa crer no poder da semente. E aquele que tem a semente precisa jogar no solo.
Na boa terra dos corações e crê que a palavra funciona, assim como funcionou para a sua vida. Agora, se você ficar jogando, riscando, como se estivesse passando, pegando um tablet e fazendo assim, com os valores que regem a sua vida, irmãos, toda a missão, toda a visão será comprometida. Você está comigo, irmãos? Graças a Deus que a visão está acima da gente. Mas se a igreja caminhar ou pegar um fluxo totalmente fora daquilo que a palavra diz, isso pode acontecer sim, mas graças a Deus aqui não vai acontecer. Irmãos, eu não negocio essa visão, esses valores. Eu não vou negociar esses valores. Até porque esses valores não é do verbo da vida, é a palavra. Amém, irmão? Você está comigo? Aleluia. Então entenda que um desses valores, né, fala exatamente, né, unidade e amor. Então, unidade e amor tem atitudes. Andar em amor não é simplesmente falar assim, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, Deus te ama eu também. Irmãos, o amor é atitude. Não busca os seus próprios interesses. Não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, irmãos? Se a Doquinha olhar para você de cara feia, não revide com cara feia. Se alguém falou algo que deixou você chateado, meu irmão, perdoe. Faz parte. Diga assim, um perdão faz parte nos dias de hoje. Não caducou. Você está comigo, irmãos? É perdoar, é amar o seu irmão. Amém? Agora entenda que nesse coletivo, onde existem pessoas que falham, é passivo, irmão, da gente ter algumas dificuldades. O irmão que parece que nem é irmão, uma irmã que fala demais. Você está comigo? Alguém que ofende você, alguém que não fala com você, tantas outras coisas. Só que muita gente tem se esquecido de que está no meio de gente. E parece que tudo tem que funcionar em torno dele. Parece que tem que ter algumas configurações na igreja para atender ele próprio. Não é assim que funciona. Você está comigo? Então, essa palavra aqui, irmãos, é exatamente para alertar você, né? E aí continua aqui no versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito. Irmãos, perseverar, o que é perseverar? É continuar fazendo o que você vem fazendo, o que você aprendeu desde o início. Porque tem gente deixando de acelerar, deixando de fazer por causa de uma ocorrência no meio do corpo de Cristo. Eu não estou falando, irmãos, com relação às coisas erradas, eu estou falando exatamente coisas que eu e você precisamos fazer, coisas que você precisa fazer, deixou de fazer, desistiu, desanimou, abandonou por causa de uma ocorrência na igreja. Então, agir contrário a isso é uma divisão. Eu estou dividindo. Se a palavra diz para eu e você perseverarmos, preservar, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, é exatamente manter, fazer a manutenção, preservar tudo aquilo que eu tenho recebido aqui, guardado, tudo aquilo que eu tenho defendido como princípio básico da minha vida, a essência, o DNA que me trouxe até aqui. Eu não posso deixar que as coisas que acontecem num coletivo, onde as pessoas podem errar, atrapalhar ou deixar de fazer por causa do outro. É o contrário. Se o negócio está saindo, está desviando,
se depender de mim, eu vou contribuir para que volte à posição. Se está falando besteira, irmãos, olha só, não é essa palavra, não. Está fora da palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Então, repita comigo assim, ó. Eu preciso me esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Aleluia. Se você está procurando uma igreja que funcione da forma que você gostaria que funcionasse, irmãos, não vai achar. Graças a Deus. Porque talvez esse teu pensamento aqui que pode comprometer a própria visão. O que você precisa fazer? Abraçar, aderir uma visão que está maior do que você. Valores que está maior do que a minha vida e a sua vida. Amém, irmãos? Graças a Deus que estamos num ambiente onde nós somos tratados. Não chegamos à plenitude, mas estamos nos esforçando. Você está se esforçando? O se esforçar é exatamente quando você tem vontade de fazer o contrário. Ah, me dá vontade de fazer isso. Me dá vontade de dar um soco. Me dá vontade de ir embora. Me dá vontade de não ir para o culto hoje. Me dá vontade de sair desse departamento. Aquele que disse que está aqui para cumprir uma missão, quer pedir para sair. Tem gente pedindo para sair. Alô? Vamos fazer uma enquete aqui? Uma enquete não. Vou fazer enquete não. Mas vamos pensar assim. Se a igreja fosse composta por pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, a missão chegaria até o final? Não precisa responder não, irmão. Espera aí. Só a tua cabecinha forma. O teu fervor é um outro valor aqui que a gente vai falar mais à frente. O seu fervor manteria esse projeto? O seu andar em amor, a forma como você está andando em amor, manteria essa visão? Então é uma forma também da gente se corrigir, irmãos, e voltar para a posição. Alô? Não precisa o vaso vir rodando e colocar a mão na sua cabeça e dizer que você está fora desses princípios. Você sabe onde você está. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo fala ou não fala? Ah, fala. E por que não volta para a posição? E por que não obedece? Eu sou do verbo da vida. Não é não. Não é crente não. Alô? Olha só o versículo 15. Mas seguindo a verdade em cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O contexto aqui, se você voltar um pouquinho nesse mesmo capítulo, fala de uma pessoa imatura, levada por ventos de doutrina. E às vezes esse vento de doutrina não está somente relacionado à visão teológica denominacional, às vezes é dentro da igreja, dentro da instituição pela qual ele faz parte. Onde ele é movido pelo que está sentindo. Está alegre hoje, se envolve. Está alegre hoje, abraça a missão, agarra a visão. Mas se acontecer alguma coisa, esquece da visão, esquece da missão. É sério isso, irmãos? Tem gente largando a missão como se estivesse largando alguma coisa assim, um calçado dentro de casa. Irmãos, com toda dificuldade, com todas as limitações, a gente precisa agarrar, irmãos, essa missão, essa visão. Você está comigo? O Senhor nos confiou essa responsabilidade, o Senhor nos confiou esse propósito, e Ele não errou em delegar isso para nós.
Agora é a palavra que vai nos ajudar, irmãos, a não viver apenas no sentido. Irmãos, eu falo com você aqui não como uma pessoa, como um super-homem, ou alguém que não erra, irmãos. Sou um ser humano, carne e osso, igual você. Mas a consciência, irmão, de quem nós somos, o que nós podemos fazer e o que o Senhor fez em nós, irmãos, é suficiente para nos manter de pé. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. O corpo, irmãos, visão de corpo. Além da visão que nós temos aqui, irmãos, estarmos ligados a essa instituição, irmãos, a nossa visão aqui é visão de corpo, onde precisamos uns dos outros, onde eu preciso do meu irmão, esse irmão que está do meu lado, atrás de mim, que falha, que erra igual a mim, eu preciso dele. Diga para o seu irmão, estou contando com você, meu irmão. Não largue a corda. Tem gente largando a corda, vai lá, e gente fazendo força lá, e ficando mais pesado porque você largou, desistiu. Quantos estão crescendo aqui nessa noite? Pelo que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E é por isso que eu e você precisamos andar em amor, meu irmão. Isso só é possível, a missão só é possível ser cumprida, irmão, se o corpo de Cristo andar em amor. É em amor, irmãos. É o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Aleluia. É com paciência, sim. É entender que o mesmo Espírito que habita em você, habita no seu irmão. E precisamos uns dos outros, seguindo a verdade em amor. Jesus é a nossa verdade. Irmãos, seguindo a verdade é seguindo a palavra. É a palavra. São esses valores, irmãos, independentes, sangue na canela, mas eu vou me erguer, se alguma coisa aconteceu, me deu uma rasteira, eu vou me erguer, vou levantar e vou caminhar focado nesses valores, nesses princípios, nesse DNA que estabeleceu esse ministério, pela qual eu e você estamos ligados. Tem muita gente para alcançar, irmão. Se a gente ficar embaraçado com os negócios dessa vida, só será cumprido percentualmente, em vez de chegarmos até o final com um propósito, com a missão cumprida. Vamos fatiar tudo isso. Mas pelo fato de você estar aqui, não é isso que está no teu coração. Então essa palavra aqui, irmãos, irá nos ajustar. Eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo vai ajudar você a identificar áreas, valores que talvez, a gente está começando hoje, valores que estão sendo deixados a desejar. E isso está comprometendo uma visão. Algo que Deus confiou para você fazer. E nós não chegamos até um nível. E talvez a nossa caminhada deveria ser mais alguns quilômetros. Alguma coisa aconteceu. Ou algumas pessoas pelas quais deveriam estar exercendo não avançou e algum projeto atrasou, mas vai chegar, vai acontecer. Irmãos, como o Senhor me confiou essa responsabilidade, eu não quero ser a ponta que vai estragar toda a missão. Amém, irmãos? Eu sei que você também não quer isso. Amém? Declara ao Senhor nessa noite, Senhor, eis-me aqui. Pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Viver
uma vida parecida cada vez mais com Cristo. O que remete, irmãos, vivermos esses valores. Somos mais parecidos com Cristo. Amém, irmãos? Eu quero repetir aqui o versículo 16, pela Nova Versão Transformadora. Olha só o que diz o texto. Mesmo livro, tá, gente? Diz assim: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém, irmãos? E eu destaco aqui, ao cumprir sua função específica. O que o Senhor chamou você para fazer nesse corpo? Amém, irmãos? Eu não quero que você fique só focado na função de vir aqui à frente ou usar um microfone. Eu sei que o Senhor pode falar com você. Amém, irmãos? A sua participação, o seu envolvimento, a visão que você tem de corpo, do corpo de Cristo, vai edificar pessoas. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Puder projetar aqui. Um dos valores fala de integridade, né? 1 Tessalonicenses 5, 21 diz assim: Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Vou repetir. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Tem gente, vou dar um exemplo aqui, vai comer um peixe só porque achou uma espinha no peixe. Ela joga o peixe todo fora. Você está comigo? Você está entendendo? Não é para você comer a espinha. E a gente sabe que a maioria dos peixes tem espinha. E quando você vai comer o peixe, você vai ter que tirar a espinha e jogar fora. Sim ou não, gente? Agora tem gente que pelo fato de ter achado uma espinha, joga o peixe todo fora. O lado espiritual tem acontecido isso. Só porque viu uma coisa. Só porque o irmão fez algo contra ele. Ele joga tudo para o alto. Ele desiste da missão. Diga assim, eu não vou desistir. Pastor, mas essa igreja tem muita espinha. Joga a espinha fora, irmãos. Julgue todas as coisas. Retende o que é bom. Ué, nada presta? A igreja não presta. Misericórdia. Talvez você seja espinha. Cuidado para ninguém mandar jogar você fora. Vamos pular essa parte. Olha o versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Afaste-se de toda forma de mal. Irmãos, tá cheirando mal? Tá esquisito? Tem um diabinho ali? Pula fora. Tá ferindo alguns valores? Tá ferindo a visão? Pula fora. Amém, irmãos?
Eu estou dando exemplo aqui prático do que acontece. Porque a gente citou aqui diversos valores, mas o perder ou deixar de observar um desses princípios acontece com pequenas práticas. Você está comigo, irmãos? Parece, tá esquisito. Tem um negócio, um zum, 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 uma atmosfera meio estranha, pula fora. Ah, estão falando um negócio aí. Irmãos, sai fora disso. Amém, irmãos? Você está comigo? Seleciona as suas amizades. Olha como termina aqui o versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, fuja de tudo aquilo que rouba a sua paz. Às vezes as pessoas se preocupam só com relação ao espírito. Irmãos, coisas que venham a trazer perturbação para você, roubar a sua paz, fuja, irmãos. Toda a carnalidade. Tem coisas, irmãos, que não acontece lá fora, não acontece na igreja. Tem alguns comentários, tem algumas conversas que às vezes você não ouve lá fora, ouve dentro da igreja. E aqui, quando a gente pega, a gente chama, venha, e a gente trata. Mas não temos bola de cristal. Pastor Marcelo não é onipresente. Mas você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável em manter o seu coração alinhado à palavra. A sua mente renovada com a palavra. As más conversações corrompem os bons costumes. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, quem vai estabelecer, quem vai manter essa cultura, somos nós. Então, quanto mais pessoas rejeitar qualquer coisa que venha ferir esse princípio, esses valores estabelecidos, quanto mais pessoas não aceitarem, não aderirem a coisas contrárias à palavra, mais a visão, mais a atmosfera, irmãos, ela vai se manter rígida. Amém. Diga assim, eu sou propagador de boas notícias. Amém. Fulano é metido. Que seja metido. Mas eu não vou negociar os valores. Amém, irmãos? Não é somente sentir, é viver. Então, quando fala aqui de integridade, né, tanto o espírito quanto a alma e o corpo, então eu não vou viver uma vida dominada pelos desejos. Os desejos não vão ditar a regra da minha vida. Amém, irmãos? Entenda que o nosso corpo não foi glorificado. Existe uma responsabilidade que eu e você precisamos ter nesse tempo, é colocar o nosso corpo sujeito a nós mesmos, ao nosso espírito recriado. Então, toda vez que vier alguma sugestão batendo na nossa porta, eu não vou negociar. Amém, irmãos? Porque nem sempre vivemos aleluiados. Quando a gente toma uma decisão de seguir, ser fiel aos princípios, só porque eu estou sentindo alguma coisa, só porque eu estou sentindo arrepio, no momento em que esses arrepios desaparecerem e eu jogar tudo para o alto, irmãos, não vai funcionar. Amém, irmãos? Quem dera se andasse o tempo todo aleluiado. Nem sempre, irmãos. Amém.
temos provações, lutas, pressões dessa vida. Estamos nesse mundo ainda, onde as aflições existem, mas eu não vou desistir disso. Amém, irmãos? Se eu for aquele crente só movido pela emoção, na hora que a emoção for embora, dá ruim. Nós não vivemos pela emoção, vivemos por fé. Amém, irmãos? É um valor que você vai ouvir mais à frente. A fé. O que nos trouxe até aqui? Fé, irmãos. Amém. Se eu fosse agir pela vontade, irmãos, talvez não estaria aqui. Alô? Pastor, todo dia o senhor tem vontade? Não, tem dia que eu não tenho vontade, mas eu estou aqui. Porque não é minha vontade que vai regir a minha vida. Agora, se você for um crente que vive pela vontade, um dia que você não estiver com vontade, não estou afim. Tá ruim, irmão. Amém. Isso se chama crescimento. Aleluia. Eu não estou afim, mas eu estou aqui porque eu preciso. Ou então você tem que sentir um arrepio, alguma coisa, para você botar a mão no seu bolso e dar a oferta. Sabe o que acontece no meio dos crentes isso? A pessoa não dá oferta nenhuma, é um dia que está emocionado, ele vai, não sabe nem, tira tudo que tem, bota. Aí quando a emoção vai embora, se arrepende. Rapaz, eu dei tudo. Eu estava emocionado, estava mesmo. O crente maduro é na hora que ele não tem vontade de dar. Aquele negócio começa a arranhar, coçar. Não, vou dar em nome de Jesus. Quando você pega o teu salário e você fica fazendo conta assim, ó, não sei o quê, e não vai dar. Mas como você é maduro, em nome de Jesus aqui. Você está comigo? Você está entendendo a palavra, sim ou não, pessoal? Aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, não precisa abrir. Olha só o que diz o texto aqui, ó. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Eu estou lendo a NVI, tá? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, sem propósito. E não luto como quem esmurra o ar. Você sabe por que se torna cansativo, às vezes, a sua caminhada? E parece que você só está esmurrando o ar. Quando você não sabe o porquê você está aqui, qual o propósito, se torna cansativo. Mas a partir de hoje, você sabe o porquê você veio para esse lugar. O que o Senhor chamou para você fazer. Porque sem esse entendimento, a impressão que se tem é como o próprio apóstolo fala isso. Como se estivesse esmurrando o ar. Isso vai deixar você cansado, desanimado, frustrado. Mas eu declaro em nome de Jesus aqui, a partir de hoje, você sabe o porquê você existe. O motivo da sua existência. Você está aqui para cumprir propósito. E você não vai desistir. Amém, irmão? Você está comigo? Aleluia! Tem gente perdendo energia desnecessária. E há casos também de pessoas que trabalham na igreja. Se envolvem em diversas áreas na igreja, mas não sabe o porquê está fazendo. E talvez o pensamento dela é só porque ela gosta de fazer aquilo. Não, eu me identifico com isso. Não, irmão, você está fazendo, não é porque você se identifica. Possa ser que você se identifique com algo,
Você está fazendo porque você ama o Senhor, porque tem um propósito maior do que você. Muda as nossas atitudes, irmãos. Porque no momento que você deixa de se identificar, você vai estar cumprindo de baixa obediência. Eu estou fazendo porque eu amo o Senhor. Eu estou envolvido, eu estou caminhando porque eu sei aonde eu quero chegar, aonde a igreja pela qual faço parte vai chegar. A instituição pela qual estou ligado vai chegar. Então não vai ser eu, não vai ser o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso, que vai atrapalhar tudo. Pelo contrário. Mudança de mentalidade, irmãos. Olha só o versículo 27, quando o apóstolo Paulo encerra aqui. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, irmãos, colocar o seu corpo, a sua carne em sujeição a você. A você. Lembrando sempre que o propósito, que a visão é maior do que eu, é maior do que você. Amém, irmãos? E o Senhor conta contigo. Tem muita gente para você alcançar. Eu não vou alcançar algumas pessoas que estão perto de você, mas é você que vai fazer isso. Agora precisa guardar essa visão. Precisa guardar essa missão. Precisa se atentar a esses valores. Você está ligado a um corpo que trabalha para um propósito maior. Então, aquilo que o Senhor me confiou para fazer, eu vou fazer. E entender que aquilo que eu faço, na minha concepção, uma coisa tão mínima, é importante para o corpo. Amém, irmãos? Você está comigo? Fique de pé em nome de Jesus.